estudantes! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Metodologia Científica. Professora Thalia, estou aqui para acompanhar vocês durante esse percurso. Na aula de hoje, vamos revisar algumas coisinhas bem interessantes que a gente viu sobre a pesquisa científica. Então, pesquisar, sim, com certeza. Pesquisar é descobrir informações importantes que transformam a sociedade. Pesquisar é feito por vários processos que identificam que aquilo é verdadeiro. E todo esse processo, ele, representa, então, o que de fato é a pesquisa científica, né? E a pesquisa científica, como eu estava falando, difere-se claramente de uma pesquisa rotineira, como, por exemplo, a gente colocar alguma coisa no Google e falar que aquilo é verdadeiro ou não. Seja uma pesquisa para quando a gente faz para a escola ou para outra esfera da sociedade. Porque a gente faz parte de um processo que é muito bem planejado e estruturado por meio de diversas etapas, que não foi eu, não foi você, foi uma série de pessoas que definiram de que aquilo é a melhor forma, entre os procedimentos e as técnicas apresentados, que a gente explora, nessa disciplina que vocês vão conhecer um pouquinho cada vez mais. Então, vamos falar hoje sobre tema e objetivos, que é o principal assunto dessa aula. Então, quando eu quero começar a fazer uma pesquisa, eu só vou lá e começo a executar as coisas? Não, existe uma série de passos, tá? Então, a gente geralmente, falar para vocês de forma curtinha, inclusive com spoilers. Definimos um tema. Com aquele tema, nós definimos os objetivos. Com o objetivo bem traçado, nós falamos qual é a metodologia que vai ser abordada. Tudo isso baseando-se em trabalhos anteriores, verificando o que foi feito que deu certo e o que não foi feito que deu errado. Enfim, o que deu errado, o que deu certo, para que a gente possa, por exemplo, repetir os acertos, propor técnicas novas que gerem eficiência, eficácia e uma série de outros fatores. Obtemos aqueles resultados e, claramente, dispusemos ele publicamente, esses resultados, para que outras pessoas possam conhecer. Então, por isso, muitas vezes a gente vê na forma de artigos científicos, de publicações, de resumos, tudo isso, que representa o conhecimento científico e que a sociedade tem o acesso e os benefícios, de todas as inovações, dos grandes inventos e de grandes descobertas que transformam e transformaram a sociedade. Mas vamos lá pelo início, o início do início. Quando a gente começa uma pesquisa, seja ela, por exemplo, estamos aqui pensando, seja um projeto de pesquisa de uma forma geral, que pode envolver, inclusive para vocês, projetos de iniciação científica, por exemplo, ou mesmo um projeto de ensino ou um projeto de extensão, que são coisas que nós já comentamos, representam, então, nesse caso, todos eles têm um tema principal, que é o assunto que a gente está estudando, que está pesquisando, que está desenvolvendo ações. E a gente tem que levar em conta, quando a gente está falando, eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com esse projeto, possibilidades, aptidões, a gente tem que levar em conta tendências de quem irá elaborar a pesquisa. Então, tem que levar em conta, eu gosto disso, o que a gente pode fazer com isso que vai crescer, e aí, quem vai elaborar? Então, por exemplo, imaginem na nossa disciplina, vocês, enquanto estudantes, produzindo sobre um determinado tema, eu como orientadora, como a professora de vocês na disciplina, ou mesmo vocês em um projeto de pesquisa que pode ter outro orientador. Então, são essas pessoas que vão estar desenvolvendo, um grupo, uma equipe, pares que vão estar ali buscando ajudar uns aos outros para produzir coisas novas. A pesquisa, ela deve ser, então, focada sobre um problema. Então, sempre a gente tem que pensar, por que a gente está fazendo isso? A gente está buscando mitigar um problema, uma questão que está relacionada com o tema com uma importância real, e que às vezes ela não foi respondida, ou se está querendo verificar novas percepções sobre aquilo que foi respondido, como que o passar dos anos pode impactar tudo isso, como nós podemos continuar, realizando ações que dão prosseguimento, ou encontrar coisas novas, tá? Então, por isso, o tema, assim bem definido, área de interesse de pesquisa é uma definição genérica do que se pretende pesquisar. Beleza? O tema de pesquisa, então, ele é algo mais abrangente e ele difere, inclusive, do título. Às vezes, o título do artigo, o título do projeto, eles têm um pouco do tema, mas eles já vão afunilando para algo que vai ser mais específico do assunto a ser discutido. Então, sempre uma coisa que a gente tem que lembrar é, quando a gente vai ter que dedicar horas de estudo, provavelmente dias, ou às vezes meses, depende, do tipo de trabalho que você estiver fazendo. Então, não é melhor que seja algo que você realmente goste, ou que você tenha curiosidade de saber? Pensem nisso quando forem desenvolver coisas relacionadas a pesquisas e projetos. Já os objetivos, taranã, eles vêm para ajudar o tema.
Então, porque às vezes o tema pode ser algo mais amplo, então a gente pode delimitar o nosso escopo e trazer objetivos que vão nos ajudar para que o tema seja alcançado, a tudo aquilo que a gente planejou, né? Então, tem tudo isso relacionado. Os objetivos, eles esclarecem justamente o que é pretendido com a pesquisa, indicam as metas que nós almejamos alcançar. Por isso que eles são divididos, inclusive, né, costumeiramente, em objetivo geral, que é como se fosse mais amplo, e os específicos, que são aqueles para a gente alcançar o geral. Então, foi o que eu acabei de falar. O geral, dimensão mais ampla, os específicos, metas para se alcançar o objetivo geral. E a gente pode usar, né, vários verbos, vou mostrar aqui para vocês, que, né, representam, né, os verbos de ação no infinitivo para falar, né, quando a gente está falando dos objetivos. Então, geralmente você vai ver. Objetiva-se analisar, tananã, tananã. Objetiva-se avaliar, objetiva-se definir, objetiva-se descrever. Então, busca-se organizar, busca-se reconhecer. E assim, né, sucessivamente, dentre outros. Então, geralmente a gente vê os objetivos sempre na forma infinitiva dos verbos. Então, esses são os principais elementos quando a gente está começando, a gente pensa num tema. Esse tema é bacana. E o que eu vou fazer então? O que é o objetivo com esse tema estar estudando? E assim sucessivamente. Bora lá numa prática bem bacana? Só a título de curiosidade para vocês, esse foi um trabalho publicado no Campus Séries, tá? Ele foi publicado no ano de 2018 e ele foi publicado num dos eventos que tem aqui na forma de um resumo simples. Então, para esse resumo escrito, que é o que a gente está devolvendo, por exemplo, para a comunidade, para as pessoas que vão ler isso aqui, foi feita uma série de etapas anteriores. Definição do tema, dos objetivos, definiu-se metodologia, que vocês vão descobrir mais para frente, os instrumentos, né, como vocês já até estudaram um pouco disso anteriormente, coletou-se os dados, descobriu-se os resultados, fez então a escrita, né, na forma de publicação científica e devolveu para a comunidade. Então, a gente tem esse resumo aqui que é bem legal, e eu vou trabalhar ele um pouquinho com vocês para a gente identificar qual que é o tema e o objetivo, ok? Então, vamos lá. Os institutos federais foram criados pela Lei número 11.892, olha, para quem não conhecer, de 29 de dezembro de 2008, no qual instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e deu outras providências. Uma das principais finalidades estabelecidas pela lei para essas instituições é a de promover a verticalização da educação básica, a educação profissional e a educação superior. Dessa forma, os objetivos, né, nesse caso aqui, né, da educação profissional, vão desde ministrar cursos profissionais técnicos de nível médio até mesmo cursos de pós-graduação em stricto sensu. Tal característica permite que um estudante conclua grande parte de sua aprendizagem em uma mesma instituição. A presente pesquisa, com abordagem quantitativa, buscou avaliar a contribuição da verticalização de ensino do curso técnico em informática para o curso de bacharelado em Sistemas de Informação do Campus Séries do IF Goiano, recentemente criado em 2016. Para tanto, aplicou-se um formulário com 12 perguntas aos acadêmicos matriculados na graduação, mas que já haviam concluído anteriormente o curso técnico em informática. E assim ele vai continuar descrevendo, então, vai continuar falando o restante do resumo. Agora, ele vai começar a falar sobre os dados e no final ele até conclui, né, que em relação às expectativas do ingresso ao curso de Sistemas de Informação, apenas 16% dos respondentes confirmaram não atender às expectativas, às suas perspectivas. Portanto, os dados obtidos tornam-se relevantes no contexto da verticalização, além de oferecer subsídios para os gestores da instituição. Então, vocês devem ter percebido aqui que sobre o tema, assim, né, a gente vai descobrir o que é o tema, o que é o objetivo principal, então não vou nem falar muito, eu vou passar para o próximo, porque senão eu vou acabar contando, né, qual que é o tema e qual que é o objetivo. Mas se vocês fizerem um pouquinho, né, o próprio texto ele já descreve, no final você já consegue pensar que o tema, já que ele é o assunto principal, de uma forma mais ampla, a gente já sabe o que é. Bora lá? Tema em laranja, marquei aqui no texto, mas a gente pode entender que o tema, de uma forma geral, é a verticalização. Então, a verticalização do ensino, então ele até comentou aqui no texto que vai desde a educação profissional até da educação básica, né? A educação profissional e a educação superior, tá? E a verticalização é um tema que faz parte e convida falando, né, que os institutos federais são os que são capazes de promover essa verticalização. Então, de forma ampla, o tema desse trabalho é verticalização de ensino, certo? Verticalização na rede federal, por exemplo, né? E aí, qual é o objetivo? Olha que bacana. No texto, ele já dá indicativos. Ele fala, buscou, e aí vem o verbo do infinitivo, avaliar a contribuição da verticalização do ensino, do curso técnico em informática, para o curso de bacharelado em sistemas de informação do Campus Séries.
Perceba aqui que ele já deu uma funilada, é aqui o objetivo geral dele que está aqui descrito, tá? Ele não colocou aqui os específicos, pensando que isso é um resumo simples, mais curtinho, tá? Mas ele colocou, né? O que ele tem que fazer, né? O que ele está buscando verificar? Avaliar qual é a contribuição, e ele descreve lá embaixo qual que é a contribuição, lembrando que todos os objetivos precisam ser atendidos, então imagina, não é só colocar um objetivo solto, porque no final ele tem que ser respondido para a pesquisa ficar correta, tá? Então ele buscou avaliar essa contribuição e no final ele até descobriu, né, que eu não li com vocês, mas tem vários dados falando que os discentes eles consideram fortemente recomendado, a maioria, né, cursar antes o curso técnico e depois fazer o curso superior. Então tem uns dados bem legais aqui que respondem, né, qual que é a contribuição da verticalização, visto que muitos estudantes que fazem o curso técnico em informática para a internet fazem também o curso de bacharelado em sistemas de informação no Campus Séries, tá bom? Então, deixei um spoiler aí. Há uma estrutura do texto, então percebam que é início, meio e fim. Lembra até a redação, né, gente? E a gente vai conversar disso nas próximas aulas, tá bom? Um grande abraço, tchauzinho para vocês e até mais!